Fala pessoal, tudo bem? Vamos para mais um episódio do Mês da Mulher. E dessa vez a gente trouxe uma convidada, não só uma convidada, uma amiga, a gente satisfação de trabalhar com ela, que é a Denise. Ela é nutricionista, psicóloga, mexe na área de transtornos alimentares, né? Tem uma vasta experiência na área de transtornos alimentares e ela vai discutir um pouco sobre imagem corporal. Você está satisfeito? Você está satisfeito, Denise? Olha, aí já começou pegando um assunto delicado, porque perguntar para a mulher se mulher está satisfeita, a gente conversou até aqui, né? A gente vive num período em que vários artigos trazem, inclusive vai variar um pouco, mas a média é que 80% das mulheres brasileiras são insatisfeitas com a imagem corporal. Não, conto consultório todo isso aqui. Já chegamos, estamos bem já, estamos ao troço. Não, mas 2 quilinhos, ó. Aquele quilinho ainda falta pra perder. Nunca vi uma mulher satisfeita. Quando eu vejo uma satisfeita, que eu vou dar alta, eu falo, não tô acreditando que eu dou alta essa mulher. Não, ela tá satisfeita. Tem algum problema, ela Esse estranhamento, né? Ela aceitou. Ela tá bem. Se for um grupo de mulheres, né, conversando sobre imagem, sobre corpo, é difícil falar assim, tá todo... Não, eu tô satisfeita. A pessoa vai, mulher, pra tu não tira isso aí, tô satisfeita com tudo. Aí botar mal olhado pro dinheiro pra se engordar, mulher, né? Eu falando que o nosso paciente tem uma situação muito boa, eu falei, diga que é de mentira, que você colocou, você comprou, que se é uma mulher ver isso daí, vai cair suas unhas tudinho. Mas é isso, né? A gente tem, a nossa sociedade traz uma pressão muito grande. Uma das coisas que eu acho curioso é quem estabelece o padrão corporal, né? Porque a insatisfação existe porque existe um padrão. E na hora que a gente traz um padrão, todos os outros são excluídos. Verdade. Então, se eu tenho um padrão, e se a gente for imaginar assim, por exemplo, um padrão de modelo, né, de Miss, surgiu baseado numa mulher que foi a primeira mulher que foi Miss Universo, a primeira mulher brasileira que foi Miss Universo. Pegaram as medidas dela e falaram, pronto, esse é o padrão Miss. Tá fácil, agora todo mundo vai ter que atingir aquele padrão daquela mulher. Te vira. Não, mas é legal, chega esse passo assim, com lá com o Valdo, eu quero as pernas dessa mulher, ela passa a foto assim, o abdômen dessa, tá? Tá vendo o braço? Essa daqui. Ela vai montando, sabe a bonequinha que ela quer ficar. É muito engraçado isso aqui, no dia a dia. E não é à toa que o Brasil lidera, nós somos o país com maior cirurgias plásticas. Porque essa é a busca, né? Olha, eu quero essas pernas, essa barriga, esse seio, eu quero esse rosto. E a gente está liderando, né, o ranking. A grande questão que traz uma preocupação é que existe... A insatisfação é o que leva à distorção, né? Bom, me dizer, qual o termo correto a se utilizar? Porque já foi usado distorção da imagem corporal, o transtorno dismórfico, o que seria o correto? O transtorno dismórfico corporal é o que vai ser um termo mais técnico, né? Se a gente for atrás de olhar manual, psiquiátrico, para identificar, ele vai ser um termo técnico. A distorção ela é mais conhecida, mais popular. Os leigos vão entender. Exato. Então, distorção da imagem corporal a gente consegue entender. E tu podia dar uma diferença do que seria um transtorno dismórfico, ou os leigos, distorção da imagem corporal, e uma simples insatisfação com a aparência? Qual seria a grande... Ou tu poderia dar os critérios diagnósticos. O diagnóstico para transtorno dismórfico é isso aqui, Valdir. Para a insatisfação da aparência seria isso aqui. Para poder quem está assistindo a gente, os leigos aqui, eles tentarem entender o que seria mais ou menos isso. Então, a insatisfação, a gente vai estar incomodado, vai estar querendo buscar alguma mudança dessa imagem de alguma forma. Não é que todo mundo que esteja insatisfeito vai ser considerado um adoecimento. Acho que faz parte a gente querer melhorar, evoluir e tal. É isso que eu quero chegar. Porque existem as mulheres que querem ter a sua melhor versão. Gostam de ter o seu melhor corpo, etc. Isso pode ser normal. Sim, isso é... Isso é bom. Acho que é do que mexe com o ego dela, ela se sente melhor. Estou falando das mulheres, gente, tá? Porque realmente, como a Denise trouxe, 80% são as mulheres. É muito mais, né? As mulheres têm muito mais, sofrem muito mais com isso. Pra gente chegar, assim, a gente vai ter fases. Então, uma insatisfação passa a ter sofrimento com isso, começa a ter implicação nas suas redes sociais, né? Na rede social, não tô falando nem de tecnologia, mas assim, que me impede de começar a encontrar as pessoas porque eu tô incomodado com a minha imagem, ou escolher roupa, ou evitar fazer... Então, já começa a ter algum nível de sofrimento, e aí... Isso é um critério, uma possibilidade para distorção. Tipo assim, não vou à praia porque eu não estou satisfeito com o meu corpo. Não vou botar um biquíni a pau
não vou usar uma roupa decotada, ou não vou usar uma roupa que aparece minhas pernas porque eu não gosto das minhas pernas, ou que aparece os braços porque eu também não gosto deles, e aí começa a trazer algumas paralisações por conta da imagem. Independente se a pessoa tem sobrepeso ou obesidade, se ela tem essa insatisfação de esconder, isso já entra num critério diagnóstico ou não? Então, a gente precisa entender que quando isso começa a gerar um sofrimento... Tem que gerar um sofrimento. Começa a gerar algum tipo de sofrimento. Agora, para chegar a uma distorção, a gente entende que a imagem corporal ela é composta por duas fases, assim, duas partes. Então, uma vai ser uma parte que eu consigo olhar assim, olha, você vai pegar, vem pra cá, você vai tirar eu vou fazer a composição corporal. Vou fazer minha composição corporal, você vai me dar um percentual de gordura, eu consigo saber quanto é que é o meu peso, as minhas E tá de boa pra ela dali. Recebeu um resultado bom ou ruim pra ela. Então, mas é isso. Nunca resultado ruim pra mulher é bom, né? Mas o que eu tô querendo trazer, uma é de uma forma mais objetiva, eu consigo ter esses dados. Outro critério é a forma que eu me sinto e me percebo mesmo com esses dados. Então você pode chegar e falar, olha, você tá dentro, sua composição é saudável, você tá com um percentual de gordura bom, mas eu não me sinto assim. E aí por mais que você diga, isso pra mim não é suficiente. Então ela se sente realmente totalmente fora do padrão. Fora. Aí a gente entende que chegou na distorção. É como se você falasse assim, eu tô me sentindo indisposto, acho que eu tô com uma sensação de que eu estou doente. Aí alguém fala, vamos fazer uma bateria de exame? Faz uma bateria e fala, não, você não tá doente não. Mas você vai considerar o que você tá vendo ou o que você tá sentindo? É bem mais pesado, bem mais forte. É muito mais forte. O que você sente é o que vai valer. Então, por mais que as pessoas digam, e aí tem gente que fala, não, vamos supor, você não tá magra, ou você não tá gorda. Não vai adiantar, se ela não se sente dessa forma, o que vai levar em consideração é como ela se sente. E quando ela faz uma avaliação de composição corporal, ela tá saudável, tá eutrófica, ela diz, tudo bem, mas eu queria estar melhor. Eu não tô satisfeito do jeito que eu tô, eu queria estar mais magra, alguma coisa do tipo. E aí é um ponto válido. Olha só, existe um critério... Porque assim, o que é que deixa de ser uma preocupação com a aparência natural para uma preocupação doentia, patológica? O que é que... É uma linha tênue, né? É a linha tênue. E aí é um critério que eu acho importante, Valdo, de trazer, porque existe uma diferença entre busca pela saúde e a busca pela beleza. Aí é onde entra o padrão corporal. Porque uma busca pela saúde é eu quero estar melhor, eu quero ficar mais saudável. Você consegue ter dados que eu identifique assim, você está mais saudável, você está melhor, de fato. Sim, tem. Quando eu busco uma beleza... Aí independe se ela ficar... já entendi. É o que eu faço muito na prática. Quero ficar mais definida, Valdo, quero não sei o que e tal. Começou a afetar a tua saúde, te para na memória. Aí quando a gente vê que a pessoa quer ultrapassar a linha da saúde, aí tem uma coisa errada aqui. O difícil é que a saúde, a gente consegue identificar quando a pessoa chega a um perfil que é saudável. A beleza, a beleza ela é mutável. O comércio ele tem interesse que seja mutável. O padrão corporal ele muda. Se a gente for olhar nos anos, vai existir padrões diferentes. A estética lucra com isso, a farmácia lucra com isso. Então tem uma indústria que lucra com isso. Então eles estão constantemente modificando o padrão corporal. E aí quando eu vou buscando a beleza, eu vou buscar um padrão definido que às vezes não é atingível para mim. Porque eu não chego nesse padrão porque eu não tenho estrutura para isso. Porque a minha genética não permite isso. Nem todo mundo, corporal não permite isso. Nem todo mundo vai conseguir chegar a as medidas da BIS. Exato. Pega uma mulher de 1,90 m, vai chegar nunca. Nunca, não vai dar. Então, na hora que eu não aceito isso e eu fico batendo na beleza, eu fico insatisfeita independente do resultado. Porque não dá. E aí depois o padrão muda. O padrão corporal já vai mudar de novo. Eu vou querer de novo esse padrão. E aí por isso que a gente está liderando os rankings na cirurgia plástica, por isso que a gente lidera nos tratamentos estéticos. Então, só que aí o critério se 80% das mulheres são insatisfeitas, e isso é um critério importantíssimo para a distorção, a gente tem distorção da imagem leve a grave. Muitas mulheres que têm distorção leve não chegam a ter transtorno alimentar não. Na verdade, a grande maioria de distorção leve e moderada não chega a transtorno alimentar. Transtorno alimentar, a grande maioria, é grave mesmo.
Vai ter moderado? Vai, mas ainda a maioria dos moderados ainda são Não pessoas que não estão com transtorno alimentar. Aí essas pessoas vão fazer cirurgia plástica, aí essas pessoas vão fazer distorção, vão fazer procedimento estético, mas ela tem distorção. Então elas vão continuar tendo uma insatisfação presente. Isso é uma pergunta que eu ia te perguntar, mas já adiantou, vamos lá. Então, os procedimentos estéticos, os cirúrgicos, certo? Frequentemente eles podem resolver agudamente o problema, mas depois não resolvem. Então, o que é que tu acha, por exemplo, que eu já vi até questões assim, por exemplo, tem os preenchimentos hoje em dia. Então, tem preenchimento facial, preenchimento de glúteo, de perna, sem imaginar. E eu não sei até que ponto isso é o paciente e isso é o profissional de saúde. Porque ele fala assim, tá vendo aquele glúteo ali? Tá mais harmonioso depois que fez preenchimento. Mais harmonioso para quem? Para a visão do médico que está fazendo aquele preenchimento? Ou para paciente, ou você reforça positivamente para paciente que não é harmonioso aquele glúteo dela? Porque hoje em dia está na moda fazer isso. Sim. E aí a minha pergunta é, até que ponto é o paciente, até que ponto é influenciado pelo profissional de saúde, até que ponto é os dois, essa simbiose aqui, perpetuando, piorando a situação? A gente faz parte, a nossa sociedade é uma sociedade que leva e considera esse padrão de beleza, né, para todos os lados. Então, a ideia, e a gente cresce nesse espaço, se a gente for pensar dentro do ambiente feminino, a gente cresce olhando as bonecas que têm um perfil de corpo que é o corpo Wiz, né? Então, a Barbie mesmo, né? No documentário da Barbie, que é exatamente isso. É o padrão esteticamente estabelecido para as crianças e adolescentes para elas crescerem com aquele padrão. Naquela época, né? E aí a gente entende que as bonecas já são desse formato, a gente vai olhar quem é que tá na mídia, quem que faz sucesso, quem são as mulheres que conseguem ter sucesso financeiro, sucesso dentro do contexto familiar. Então eles têm um padrão para isso, né? E isso tem uma repercussão. A mídia tem um padrão para isso, né? Isso, a mídia e a nossa cultura é inserido pela sociedade, todo mundo adere a moda também adere a isso. Então, de alguma forma, isso tudo vai mobilizar e formar uma unidade. Os médicos, eles também fazem parte dessa sociedade. Então, eles também vão ser mobilizados o bonito, o belo, é esse padrão aqui. Então, se você quer... Aí a paciente também quer a mesma coisa. Então, eles conversam. Muitas vezes isso vai ser conversado. Aí eu queria atingir... a minha barriga eu queria que fosse dessa forma, a minha cintura eu queria que fosse dessa forma, o meu glúteo eu queria que fosse dessa forma, ou mais harmônico, mas tem algo ali também que é uma referência. Vai ter uma referência de algo, então, né? seria provavelmente uma piora do padrão de como ela se vê a mulher, mas sim uma referência. Eu acredito que, assim, claro que vai ter possibilidades para as pessoas melhorarem o que elas são. E o difícil vai ser identificar para o próprio... Eu não sou contra que a pessoa melhore, não. Eu tô fazendo o papel do advogado do diabo mesmo aqui. Tá. É realmente assim, será que isso não pode potencializar? Ou não pode potencializar, que realmente é algo que ela quer mudar nela. E a ajuda médica vai ajudar aquilo ali. Massa, vai melhorar o ego dela, etc, tal. Não, Valdo, realmente, com a visão mais viciada do médico, tanto fazer aquilo ali, ele acha na cabeça que é harmonioso, não sei de onde é que tirou, que é o harmonioso aqui. Vai ter alguma referência. Vai ter uma referência e as mulheres têm que ter, sei lá, o glúteo harmonioso daquele jeito. A minha pergunta é se realmente isso pode piorar, ou desencadear, ou agravar o transtorno dismórfico ou não. Vamos lá. Complexo, né? Muito, mas vamos lá. Você acha que os médicos conseguem identificar quando eles vão lá, olha, eu quero vir aqui fazer cirurgia plástica, quero fazer uma mudança, quero ficar mais harmônica, eu queria que você me ajudasse com isso. Tu acha que eles sabem se essa pessoa... Com toda certeza absoluta não. Então, são poucos que sabem diagnosticar um transtorno alimentar. A gente fez uma residência no Produta sobre isso. Quase ninguém sabe fazer isso. Acho que, assim, quantos vão se preocupar se existe algum nível de distorção ali? Ou que tipo de aplicar distorção... os critérios realmente para poder... Então, é difícil. E então, aí, são dois leigos conversando. Assim, dentro dessa realidade... Dessa realidade, são dois leigos conversando. E aí isso pode, sem dúvida, pode incentivar ou ampliar algo que já existia ou iniciar, assim, um pontapé de incômodo, de insatisfação. Porque, às vezes, assim, eu vim pra cá pra mudar... Sei lá, eu queria botar um silicone aqui. Aí a pessoa, mas a tua barriga ficaria melhor se você... Aí a pessoa às vezes nem tava olhando pra barriga. Mas é uma pessoa que já tinha uma distorção da imagem. Aí você aí pegou no ponto que pode ser delicado. Mas isso não vai ser exclusivamente do cirurgião plástico.
Isso pode ser de... Não, pode ser até da nutrição por qualquer canto. Da nutrição, pode ser de um... Eu tô jogando pra aqui. estética, Eu só falei por causa dos preenchimentos mesmo. Eu só falei... Mas pode ser qualquer profissional. Pode ser educador físico numa avaliação no meio, que acho que é o meio mais complexo no meio da academia. Ah, sinal tá vindo ali, melhor do que isso aqui, vamos treinar para aquilo. Pode acontecer isso. Pode ser às vezes em que a gente consegue ouvir, vai ver que às vezes as pessoas acreditam que nem é um espaço que pega. Sala de aula. Sala de aula, às vezes os professores falam, ou tiram onda, brincam com alguma coisa que tem um grupo ali que pode ter um assunto delicado e isso aí pega meio quadrado. Falar sobre corpo era uma coisa que eu acho que era para ser proibido. Falar sobre corpo alheio, assim, sobre a sua imagem. Não falar sobre corpo, né? Me expressando de melhor forma. Falar sobre corpo alheio, eu acho que era uma coisa que não era para ser permitido mesmo. Porque ninguém sabe o que o outro tá passando, ninguém sabe como é que ele se relaciona com essa imagem. Aí eu vou lá e falo, ei, tá massa, ganhou um peso e ficou mais bonito. Eu não sei como é que ele recebe esse comentário. Pra quem tem distorção, o comentário vem distorcido. Ele não vem bonitinho, redondo, como a gente imagina. E a prática é muito fácil de assim, Valdo, tá bom, meu percentual, tá bom, isso aqui. Sei não, tá sentindo bem, não sei. Não, mas a opinião não, a opinião é sobre, não tô nada a ver nada. Eu falo desse jeito, né? Eu sou bem corto mesmo. Não nada a ver não, tu sente bem que teu corpo tá legal, tá bem pra ti, que teu marido tá tudo ótimo, então pronto, ok. Mas é isso, né? Se sair da situação, não, pô, você fica como o cara que vai, é legal esse tipo de corpo, é legal. Não sei o que é legal. O que é legal pra mim não pode ser legal pro outro. E aí, como é que... E você tem um lugar de fala que é válido, que é importante, que vai ser levado em consideração. Então, na hora que você também fala uma opinião que é sua... É uma opinião, não é um estudo científico, tal. Dizem que as mulheres de 1 metro e tanto, com a cintura de tanto, quadril de tanto, coxa de tanto, essas são as perfeitas. Não existe. E falando isso, né, foi interessante que foi feito já antigo, já foi 2016, mais ou menos, mas o Senai, ele chegou a pegar vamos ver como é que é o corpo brasileiro em relação ao comércio, para ver como é que seriam as medidas mesmo de roupas para atingir o corpo feminino. Então, vamos ver aqui, fizeram uma pesquisa em todo o Brasil, nas 5 regiões, e aí eles estabeleceram as mulheres a partir de 18 anos, como é que era o padrão, a medida média da brasileira. E foge muito do padrão corporal. Foge muito. Então, se a gente for pensar, para você ter uma ideia, a média da cintura da brasileira, considerando do norte ao sul, a média é 85 centímetros. Deu. Mesmo paciente tem 85. A média, aí a cintura do que é considerado... Se é uma paciente de 85, filha média, eu levo um tapa, eu apanho aqui dentro. Você é louco? E aí, se a gente for pensar dentro... Se é a média brasileira, não é o padrão, né? É a média. Aqui. É a média brasileira. Se a gente for pensar no percentual de pessoas do Brasil, né? Em relação a como é que eles estão se autóficos acima do peso, em torno, e a Grazi até falou isso também, tem um pouco mais de 60% da população tá acima do peso. Sim, dá sobrepeso ou peso, tá? Aí, olha só, no Brasil, cerca de 60% do Brasil tá acima do peso. Eu trouxe aqui um padrão, que é uma média do que o Senai trouxe, que foi a realidade, não é um padrão que eu acho isso aqui bonito. Sabe, uma avaliação A realidade do Brasil, se eu não me engano, acho que é 97 ou 98 de busto, 85 de cintura e 102 de quadril. Não tá nem a loura do Tchan, né? Certo. Não tá. E é uma das coisas que eu acho interessante. A loura do Tchan... A loura do Tchan, lembra? A loura do Tchan. Mas tem gente aí que não vai lembrar da loura do Tchan, eu sei. Tá? Acabei de estragar a idade aqui. Foda, mas... É verdade. Vocês mais novos aí, bota assim, é o Tchan. A nova loura do Tchan. A nova loira do Tchan. Aí vocês vão ver todas as medidas do que é uma loira do Tchan e a morena do Tchan também, tá certo? Aí vocês vão saber o que é o Tchan, tudinho. Mas olha, a medida que é essa referência que se tornou padrão é 90 de busto, 60 de cintura, 90 de quadril. Se a gente for olhar... Esse é o padrão criado. Esse é o padrão de Miss aqui, né? 90, 60... 90, 60, 90. Pra mulher chegar a 60 centímetros de cintura, a pobre tem que trabalhar. E aí... Olha que eu trabalho isso todo dia. 60 centímetros de cintura, meu amigo. E aí, Valdo, olha só, vamos juntar... Já tinha as costelas aí, tá certo. É isso.
Vamos juntar a realidade brasileira com um padrão que é estabelecido. Bate. Nem um pouco. Nem 20 centímetros a mais cintura. pouco. 25, 85 é 80. 85. Então 25 centímetros de cintura a mais. É muita Não, lá, coisa. Aí isso é o que vai gerar insatisfação. O que todo mundo quer é se sentir inserido, se sentir pertencente. Quando a gente não é dentro de um padrão, a gente está à margem, ou seja, a gente é marginalizado. E aí as mulheres não querem esse lugar. Marginalizado. Quem está à margem, está Essa é a marginalizado. Né? Então, é um lugar que ninguém quer ficar. A gente fica buscando constantemente entrar nesse espaço que para muita gente não vai dar para entrar. Aí a gente vai ficar o quê? Insatisfeito. E a gente fica a vida inteira procurando consertar algo numa imagem, num corpo que não é consertável. A gente pode melhorar, mas não dá para chegar lá nesse padrão exatamente. A gente tá falando, gente, tem que se manter a saúde. Ninguém tá defendendo a obesidade, nada não. É realmente, Sim. se tá obeso na doença, tem que tratar, tem que tentar emagrecimento, com medicamento, cirurgia, o que for, mas tem que tentar. É o padrão de beleza, mas dentro de uma saúde. Exato. Globando a saúde, né? Que é o que a gente trouxe. Existe uma diferença pela busca de saúde e busca de beleza. A busca de saúde é ótima, essa é o que a gente tem que incentivar. A busca de beleza é um que pode ser que a gente não chegue nunca nesse lugar. Porque, como a gente falou, porque a estrutura é diferente, porque o formato é diferente do corpo. Então, não dá. Às vezes, para uma pessoa que está nesse 85 e 102 chegar para 85 e 60? 60 de cintura, eu tô até agora com 60 de cintura na minha cabeça, caralho. Então, para uma mulher buscar um negócio desse, cara, É muita mulher correta. haja trabalho pra ti aí, viu? E Denise, outra coisa. No cotidiano, né? De quem seja homens ou mulheres, tá? Porque você tá falando mais mulher, porque realmente a prevalência é maior, mas homens ou mulheres, né? Como é que o transtorno dismórfico pode afetar no cotidiano dela, né? Porque tudo é alguns dizendo assim, de roupa tá de forma mais prática. Como é que pode afetar isso? E quais as consequências emocionais que isso pode trazer? Sei lá, isso pode trazer uma depressão? Isso pode trazer um transtorno de ansiedade? Isso pode... Tá, então considerando um transtorno dismórfico, indiscutivelmente o primeiro ponto é sofrimento. Essa pessoa ela constantemente vive em sofrimento. Quando a gente pensa em uma pessoa em sofrimento, é claro que a ansiedade pode aparecer, que a depressão ela pode aparecer. Essas questões elas podem começar a paralisar, porque as pessoas começam a ter o corpo como base para tomar qualquer atitude. Então eu preciso mudar esse corpo para eu conseguir começar a trabalhar. Ou para eu começar a ter coragem para me apresentar no mercado de trabalho. Sim. Ou eu para eu começar a procurar a socializar, ou me permitir sair com outras pessoas. Ou a partir desse corpo que eu preciso mudar esse corpo para eu me permitir, sei lá, fazer viagens, porque eu não quero viajar e aparecer em outros lugares que as pessoas me vejam dessa maneira. Então eles começam a travar e vivem num ambiente, né, muito mais enclausurado, isolado, por receio desse corpo. Existe a possibilidade do transtorno alimentar, porque é um critério, né, para o transtorno, porque se esse corpo me incomoda e eu quero modificá-lo, o primeiro ponto que a gente vai pensar é a alimentação e a atividade física. E aí, quando isso é conturbado, isso passa a ser adoecido também, a gente chega no transtorno alimentar. Então, ele vai andar de mãos juntas, de mão dada, né? Que é um ponto que vai estar presente, ou como é transtornado, que antes de um transtorno alimentar mais já traz impacto também para a alimentação, já traz impacto para essa imagem de como é que eu me comporto com isso. Mas, além desse, assim, mesmo trazendo esses efeitos, é muito comum a ansiedade estar junto com o transtorno alimentar, né? A ansiedade estar junto com o comer transtornado, ou eles não estando, a ansiedade ainda assim está junto também, né? Então, normalmente a ansiedade seria a maior prevalência. Nós somos o país... É o mais ansioso do mundo também, né? Isso aí, é o país mais ansioso do mundo. O Brasil tá é um ótimo, país saúde mental, ó, Brasil. Saúde mental, a gente é sensacional. O ranking... Então... Fiquei sabendo que a gente tá o país mais ansioso do mundo. Eu falei, ótimo, legal. Exato, e nós somos o 5º país mais depressivo do mundo. Então, da América Latina, nós somos o primeiro. Então, a gente... Talvez seja a primeira ansiedade, depois depressão, né? O transtorno dismórfico. Eles acabam aparecendo porque... Não, eu digo assim, pela epidemiologia da saúde, realmente, quando ela vai se desenvolvendo essa doença, né?
ela puxa mais, vocês veem mais no consultório, a pergunta é se realmente é mais ansiedade, mais depressão, mais transtorno obsessivo compulsivo, mais... Claro. Não, o que vai ser mais comum vai ser ansiedade e depressão. Depressão. Essas são os principais. E eles vão estar associados a muita coisa, né? Mas eles vão estar mais presentes. Pensar em imagem corporal, ou distorção da imagem corporal, que a insatisfação está junto, a gente está falando com autoestima baixa. Porque não tem como eu não me sentir satisfeito com a minha imagem e dizer que eu tenho uma alta autoestima. Não dá. Então a minha autoestima ela tá baixa. Eu com baixa autoestima, isso me impacta também. Em N fatores. Em N fatores. Em N setores da minha vida. Porque eu começo a considerar que pode ser que eu não seja capaz em algum aspecto, que eu não consigo nem mudar meu corpo, imagina mudar outra coisa. Então, ou que eu não consigo controlar isso, então, imagina controlar outro aspecto. Então, isso atinge tantos lugares, é tão mais profundo, porque é uma forma de como eu me enxergo como pessoa. Então, como eu me enxergo como pessoa, vai impactar. Ela não enxerga o intelectual dela, não enxerga a emoção, nada. Em tudo. Então, ansiedade e depressão vão ser os primeiros a aparecer. E, Denise, como é que seria, né? Como é que, puxando agora essa linha pro teu lado, como é que seria o tratamento psicológico, né? Assim, de forma bem geral, óbvio, né? Falando. E na tua linha Gestalt, né? Como é que seria o tratamento, como é a condução, né, de um paciente desse? A imagem corporal ela é construída para entender como é que a gente faz o trabalho, né? De reconstrução. A imagem corporal ela é construída a partir do momento que eu vejo as relações, e aí vai iniciar, de fato, dentro do contexto familiar, de como é que eu fui sendo notado, validado, reconhecido, e às vezes é uma forma tão sutil, assim, você é a cara do seu pai nisso aqui, ou você, meu Deus, puxou a mãe nisso aqui. Então começa a ser dito certas coisas, ou que a gente começa a falar assim, a família tal parece, todo tem um perfil, você é o jeito dessa família. Então a gente começa a perceber esses critérios para perceber, será que isso é legal ou não é? É dito de forma positiva ou negativa? Eu vou me sentindo de que maneira? E isso também vale para a imagem, porque imagem e autoestima elas vão andando juntas, né? Então isso também tem a ver com a imagem. Aí a gente vai começar a perceber nas relações com os amigos, na relação com um contexto mais amplo de sociedade, nas relações amorosas. Então isso tudo vai nos compondo e essa imagem ela vai sendo reforçada. Ou a gente vai carregando tanto isso para as outras fases da vida que já me faz me comportar dessa maneira. Então quando a gente vai trabalhar a imagem corporal e essa insatisfação, é meio que uma tentativa de atualizar essa imagem, ou reconhecer outros pontos que você tem que estar batendo tanto, entender como é que essa pessoa começou a se enxergar dessa forma, que falas ou que palavras que são doloridas ou que foram exatamente, então a gente precisa trabalhar sobre isso também, porque às vezes tem relações que foram construídas de formas difíceis e essa imagem foi elaborada em cima dessa relação, então eu preciso trabalhar essa relação para a gente impactar nisso. Então cada realidade de cada pessoa vai ser diferente, mas geralmente a gente faz uma busca de uma atualização de uma imagem, de você passar a perceber quem você de fato é, e não uma fala que foi dita, e não algo que já foi. Às vezes você já foi e não é mais, né? Ou nunca foi, mas foi falado. Então seria meio que a pessoa fica guardada a imagem dela de como seria na infância, adolescência, para a fase adulta, e atualizaria isso para a fase adulta? É mais ou menos isso? Tu lembra que eu te falei assim, vai ter um momento que você vai se sentir de uma forma e por mais que as pessoas te falem que, olha, você não tá doente, mas eu tô me sentindo indisposto, Entendi. Que vai considerar isso. Às vezes a tua imagem já mudou, mas a cabeça, na sua cabeça, se eu for parar pra pensar assim, deixa eu ver como é que a Denise, eu me desenho da mesma forma. Tipo, era um obeso que perdeu muito peso e tudo, já tá magro, mas continua se observando na obeso minha na cabeça. Até atualizar essa imagem, você tá falando? A atualização da imagem é isso. Exato, tá. Assim. E aí também tem as formas de você, às vezes colocam assim, quando você é pequeno, tipo, é muito fofinho, ó, a bolinha, vem cá gordinho, e era uma coisa de infantil, bebê, que aquilo ali... Pãozinho de queijo. Exatamente, pãozinho de queijo. E aquela criança cresce, nunca, assim, na infância, na adolescência, nunca foi acima do peso, mas foi um nome carinhoso, que não teve intenção nenhuma, mas é um nome que foi levado. Isso é engraçado, teu paciente que fala assim, Valden, pega o histórico dela, né, de peso, dinheiro, ela disse que foi em cima do peso na infância, tudo,
na adolescência era normalzinha, meio que cheinha, agora na fase adulta ela se enxerga bem mais assim. Mas sabe, ó, eu não me enxergava assim quando era adolescente. Quando eu pego minhas fotos agora, eu me enxergo que eu realmente era magra. Adolescente eu não era cheinha. Eu tô realmente acima do peso agora. E realmente eu estou acima do peso. Mas ela vinha com aquilo na cabeça, não, você tá cheinha, você tá acima do peso, e na real a pessoa não era. Às vezes tem, assim, uma transição que é bem delicada, né, e eu vou considerar de novo para as mulheres, é a transição da infância para a adolescência. Porque é onde o corpo começa a mudar muito. Então vai ganhar um monte mais pra mulher. É muito complexo. Começa a mudar, né, os formatos vão mudar. E aí tem a minha amiguinha, ou a minha irmã, ou sei lá, a minha vizinha começa a ganhar um corpo mais rápido do que eu, e aí eu começo a me incomodar, ou às vezes eu comento, ainda tá tão infantil, e olha como... Aquilo ali, aquelas informações, pode ser muito perturbador, porque ela já sabe qual é o padrão. Ela já está em busca desse padrão para ser aceita. Muito precoce, né? É muito precoce. A insatisfação ela começa em torno dos 8 a 9 anos para a mulher. É muito cedo. E essa diferença, ou então assim, a mulher já se desenvolveu muito para uma coisa, aí começa a falar, apontar características que ela se incomoda por já estar assim, porque as amigas não estão. Então, olhar os seus pares e se perceber diferente, porque eu me formei, o meu formato mudou primeiro, mudou depois, isso já traz uma insatisfação, isso é uma coisa que já requer cuidado. A adolescência, ela vai concretizando quem a gente é, e essa autoestima e essa autoimagem, ela vai se solidificando à medida da adolescência. Então, se eu começo a me sentir diferente nessa transição, isso vai começando a ficar mais claro que eu estou insatisfeita com a minha imagem. Eu começo a tentar encontrar alguma estratégia para me sentir inserida no meu grupo, para ser aceita, porque eu quero chegar nesse lugar de ser vista com um olhar positivo, e aquilo ali não é cuidado, isso pode se desdobrar de uma forma não tão interessante, né? Então, essa transição de mudança de corpo para a mulher é delicado, assim, é muito delicado. Isso eu sei. Tenho 2 filhas e realmente eu fico prestando atenção a essas coisas, porque realmente é muita mudança e você fica realmente atento, né, como pai, né? E é delicado. É delicado. E você vai vendo que suas coleguinhas vão se formando de formas diferentes, em velocidades diferentes. E cada um tem o seu tempo, tá tudo bem. O problema é que nem sempre a sociedade aguarda o tempo de cada pessoa, né? E aí começa já a exigir ou fazendo comparações, e isso já é mais critério aí para ser composto nessa imagem corporal, nessa insatisfação, nessa visão do que está sendo formado. De ampliar os critérios, né? Exato. Então, quando a gente vai pensar assim, talvez a pessoa já tá com 20 anos, mas ainda lembra dos comentários quando ela ainda era infantil demais, mas já não é mais infantil, ou que tem um corpinho muito de criança. Eu tenho mas já muitos consultórios. Mas gente, eu tô um pouco muito criança, estou muito magro, tô não sei o que, é o corpo infantil. Eu falei, eu já tenho 50 anos de idade, tá corpo infantil da onde? É Benjamin Button ou o quê? Tem alguma coisa errada aqui. Mas tem pior que tem com 50 anos falando a mesma coisa. Eu falo, não, filho, peraí, tem alguma coisa errada aqui na dois. Mas aí já formou essa imagem na cabeça. E bem sedimentada, E carrega. Então é uma forma de você tentar como foi que ela foi construída e atualizar essa imagem. Esse processo é um processo duradouro. O que a gente consegue identificar geralmente, Valdir, é que a distorção da imagem, quando a gente consegue ainda trazer assim, não, ela nem tem mais a distorção, hoje ela consegue entender melhor quais são essas dimensões, a insatisfação ainda está presente. Porque de qualquer forma a gente faz parte dessa sociedade. Então sempre vai existir. Sempre vai existir. Olha, ser mulher é um desafio em vários critérios, viu? E pensando nisso, né, Denise, até com a tua experiência clínica no consultório, o que é que tu consegue observar que as pacientes ou os pacientes trazem, né, os pacientes familiares trazem para você, com relação a mitos e preconceitos formados com relação à distorção da imagem corporal, ao transtorno dismórfico? Porque deve ter mitos. Vocês criam. Não tenho não. Isso aqui é por causa disso, ou é um mito, não sei. Os preconceitos os conceitos já pré-formados aqui. Nem sei te falar, assim, de que conceitos já são formados sobre a imagem, porque ela é tão ampla. Eu acho que o que vai mais trazer mesmo vai ter muita gente fixada num padrão e nessa busca incessante que todo mundo consegue chegar lá. E que se você não conseguiu, é porque você... Isso é um mito. Pode ser, né? Pode ser considerado. Se você não conseguiu, é porque você foi fraco, ou porque você não insistiu o suficiente,
ou porque você desistiu antes do tempo, ou você não, a ideia de não ser determinado porque você não atingiu aquele lugar. E aí é triste quando a gente vê, assim, pessoas passando a vida inteira tentando consertar esse corpo e deixando de aproveitar outras, ou às vezes o corpo tá, como a gente tá trazendo, assim, já tá saudável, conseguiu atingir um resultado interessante, mas não chegou no padrão. E aí eu continuo nessa busca, tentando consertar algo que não precisa ser consertado. Tá? Aí passa a vida inteira nessa busca porque acha que poderia fazer mais. Porque acha que podia mudar ainda algo mais. Eu tenho um paciente que às vezes fica um ponto comigo, eu dou alto. Não precisa mais vir não. Ela tá resolvendo que a sua alimentação tá ok, já sabe se alimentar, tá tudo ok, tá tudo direitinho. Vai me dar alta. Pô, qual o problema? Não, não pode não. Eu tenho que viver. Não, tem não. Fica indignada. Se indigna. Eu acredito, né? Porque olha só, quando a gente não tem a autoestima muito bem estabelecida, ou a nossa autoimagem, ela também é um pouco distorcida, eu preciso que o outro me identifique, eu preciso de um outro para validar. Isso aqui não tá claro para mim. Então, na hora que eu te solto, eu não vou saber se eu tô dentro ou não tô, se eu tô adequado ou não tô. Você precisa ficar me informando isso. Então, a gente fica num lugar, e isso é predominantemente no lugar feminino, a gente fica num lugar de que as pessoas constantemente já falam, que é como eu falei, devia ser proibido falar do corpo alheio, mas as pessoas constantemente elas estão falando, tá bonito, tá feio, tá mais magro, tá em qualquer canto, né? Grupo de amigos rodando ali. Aí imagina quando você tá num lugar de profissional da nutrição, que aí você tem uma fala que tem todo um respaldo, o profissional que você é, você fala, não, pera, não me solta aqui não, porque eu preciso ainda saber se tá tudo bem ou não tá. Por mais que você já fale, mas você já tá bem. Mas eu preciso saber para confirmar, né? Então esse é super compreensível que isso aconteça. Preciso do outro para estar me dizendo se eu tô legal ou não tô. Complexo. E Denise, assim, para todos que estão ouvindo aqui a gente, né, tem pacientes, tem profissionais, quem está conhecendo o podcast, né, qual a mensagem que tu daria, né, para quem está nos assistindo com relação ao transtorno dismórfico? Como ela poderia ajudar alguém? Qual a imagem que qual a fala que tu deixaria aqui para ajudar as pessoas de forma geral? Vou ampliar para a ideia de quem está insatisfeito, que é o primeiro critério antes de chegar na distorção. Então, se você está insatisfeito com a sua imagem, repara se isso te paralisa, né? Ou se isso se torna um critério inicial para a sua vida. Eu só consigo, a minha referência para fazer algo mais depende do meu corpo. Então, se isso está sinalizando, preste atenção, você precisa começar a reparar um pouco mais ou cuidar disso, porque você não é só um corpo. Né? Então esse é o critério inicial. Se a gente for ampliar para outros de uma forma mais ampla, assim, acho que isso é batido, mas acho que o óbvio precisa ser dito. Não compare com os pares. Né? Cada pessoa vai ter uma realidade diferente, fases de vida diferente, a ideia da estrutura. Tem uma frase do meu teórico, né, da gestalterapia, que ele comenta que quando um elefante quer ser uma rosa e uma rosa quer ser um elefante, né, porque cada um vai olhar para o elefante, ele é grande, é imponente, a rosa ela é delicada, ela é perfumada, mas se cada um quer olhar para o outro e transformar isso como uma referência, eles estão buscando o impossível, e isso só vai trazer o sofrimento. Mas quando a gente busca, se eu olhar eu como rosa, ou me olhar como um elefante, e eu buscar me aprimorar em cima do que eu sou, e não de um padrão, eu consigo trazer um processo de satisfação. Então, quando a gente for olhar para algo dessa insatisfação, ou se eu perceber que porque a pessoa que tem distorção, ela não vai identificar a distorção muitas vezes, não, né? Pelo contrário. Ela, na verdade, o outro ela identifica a solução para ela. Exato, ela não vai identificar isso. O que vai ficar muito presente é a insatisfação para ela. Então, se isso aí for muito latente, e eu preciso tornar isso como referência, né, como base, não se compare com quem está do seu lado, entenda que você só pode, a forma mais justa de olhar é para você mesmo, né, porque... É isso que tu falou agora, eu tô lembrando aqui agora de casos de pacientes, né. É muito comum eu atender vários grupos de amigas, né, e aí chega a paciente aqui e fala assim, Valda, acho que eu tô muito magra. Aí eu, por quê? Não, porque fulano disse que eu tô muito magra, acho que eu tô ficando feia. Tudo bem, então. Você quer mudar? Tá, vamos lá. Aí chega fulano que disse que ela tava feia, né?
Valden falando, tá tão bonita, Maga, daquele jeito, que ela fala daquele jeito. Eu, égua, por que tu falou que ela tava feia? Porque tu esculhamba a outra pra poder dizer. Às vezes você se inspira no outro, mas o outro tá sendo verdadeiro contigo. Mas pra você ver como a fala do outro Impacta. impacta e se torna norte pra fazer o que eu quero. Então não é em cima do que eu me reconheço, em cima do que eu quero, o que eu acho bonito, é o outro que me estabelece o que é bonito, é o outro que me identifica se eu preciso modificar ou não. Então um dos pontos iniciais e principais é para de olhar pro outro. Não, é quando eu falo, as amigas só falam muito, é inveja, tá? Não escuta. É que a forma da pessoa fala, mas tampa teus ouvidos, escuta não? Para! Você não conseguir chegar lá, é mais fácil tu sair desse lugar, né? Então, Inveja. Tudo tá inveja. E o outro ponto trazendo aqui do, né, procura ajuda profissional. Às vezes as Acho que é o pessoas... principal, né? Acho que as pessoas... não vejo mais assim, mas acho que melhorou muito, né? Acho que da época que a gente estudava, tá agora, formado, esse tempo todo. Mas procurar psicólogo ainda é uma barreira, né? Ainda é um tabu. É um tabu. A gente vê que a busca por outros profissionais, assim, se eu tô incomodado com a minha imagem, eu vou procurar um nutricionista, eu vou procurar um educador físico pra, né, São os dois principais, né? Principais, eu vou pros profissionais da estética. Mas um psicólogo, deixa eu olhar como é que tá a minha cabeça, se tá tudo bem. A minha cabeça não cabe cabeleireiro, mas tá no cabelo, é psicólogo. E aí, assim, eu vou buscando tentar chegar num lugar que às vezes eu modifico, mas não chego, modifico, mas não chego. E aí não é por aí o lugar, né? Você precisa entender o que você tá procurando. E outra coisa também, né? Às vezes eu vejo muito assim, que tem a expertise também do psicólogo em saber dessa área de transtorno de distorção. E às vezes não é investigado. Às vezes eu falo assim pro paciente, tu faz terapia? Faz. Tu relata isso pro psicólogo? Não. Por quê? Porque eu acho que é importante, ela nunca perguntou. Relata. Fala. Pelo amor de Deus. Porque tu tá aqui comigo numa busca que tu não tá conversando com o teu psicólogo lá. Nem todo mundo fala. Não fala, né? não. Muitos não falam. Eu digo muitos que eu acompanho, que eles não falam, acho que não é importante, a psicóloga também pergunta também. Que é um outro critério, assim. Os psicólogos, no geral, eles têm algumas expertises. Né? Não, todo mundo. Todas as áreas você tem expertise. Exato, que é a coisa mais comum que acontece. E para quem não tem a expertise do transtorno alimentar, vai ser difícil mesmo identificar, porque ele é muito específico, é muito sutil. Mas assim, nenhum paciente ele vê essa busca dele, nem ele relata. Desconsidera. O paciente não desconsidera. Às vezes, até para a pessoa reconhecer que isso é uma demanda, né, de que a insatisfação é uma demanda, que é tão naturalizado que as mulheres são insatisfeitas, é tão romantizado que isso aí é padrão da mulher ser insatisfeita, que ela tá tudo bem. É igual a todo mundo. Eu também sou assim, né? Deixa de besteira, bora. Isso. Vamos pra terapia, a gente é assim também, bora. Vamos de mão dada. Exatamente. Que uma coisa que eu acho interessante, assim, que foi um ponto que você trouxe, não é que assim, tá tudo bem estar acima do peso, né? Que tem gente que romantiza essa ideia de estar em cima do peso, a gente precisa saber. Ou a magreza extrema também. É isso que eu ia te falar. Mas tem gente que também romantiza o estar abaixo do peso. Ou buscar um corpo de qualquer forma. E aí eu preciso ter muito cuidado, porque isso é adoecimento. Não fala pra minha situação, tá desnutrido, o cabelo tá caindo, as ventas tão horrível, tá vendo? Tá dançando, não, tá desnutrida, tá? Não dá pra romantizar porque você tá abaixo do peso. Você tá. Não é assim também, né? Mas é muito validado e valorizado quem consegue também esse lugar, porque a sociedade está adoecida também. Mas também tem o impacto das redes sociais, da mídia também. Muito. Então, se a gente for pensar da onde é que, como eu te pergunto assim, da onde é que veio esse padrão, né? Quem estabelece o padrão corporal? A mídia, é a moda, né? Essa ideia da beleza, das Miss. Então tem uma referência ali que hoje também as influenciadoras digitais passam a ser referência também de beleza. Sim. Então esse meio aí é o que vai estabelecer o que é um padrão. Eu acho que ficou bem mais, né? Porque só tinha televisão pra fazer isso. Agora não, tá na sua mão. Você vê a todo instante, a hora que você quiser, e você segue quem você quiser. E se você começa a seguir aquele tipo de padrão, o algoritmo te leva aquele padrão, então tu fica bombardeado daquilo. Que ainda tem, assim, há alguns anos atrás, essa primeira referência aí que eu te falei, do que é um padrão corporal baseado no Miss, né, que foi Miss Universo, naquela época não existia essas cirurgias plásticas, essas facilidades da estética como hoje em dia tem. Então já é cruel com a mulher falar, esse é o padrão, vamos todo mundo chegar aqui que esse aqui é o belo.
Agora, hoje em dia, né, quando a gente vai ver nas redes sociais, já tem muita mulher que já fez vários procedimentos que não dá pra saber quem foi que fez, quem não fez, nem todo mundo divulga ou não divulga, mas aquilo ali também se torna um padrão, que aí nem todo mundo tem acesso a isso, e tá todo mundo achando que pode ser algo que é natural, que ela teve sorte porque nasceu assim, Deus teve ela de forma, né, olhou diferente. Foi bom com ela, eu nunca foi bom comigo, meu Deus. Tem seus preferidos, né? Só queria a barriga dela, meu Deus, pelo amor de Deus. E aí também, assim, torna o espaço ainda mais cruel nisso aí, né? Porque as redes sociais divulgam de forma muito fácil, muito rápido. Só tem coisa bonita, ninguém vai ficar divulgando o feio. Geral, o feio. Ninguém divulga uma briga, ninguém divulga um feio, ninguém divulga nada. Não, a galera, eu perdi dinheiro aqui, galera, eu agora tô chorando porque eu terminei um relacionamento. A galera não faz isso assim, né? Ou, olha, eu queria muito essa prova e não passei. Eles não vão fazer isso. A galera foi aprovada, comprou um carro, viajou pra um lugar massa. A galera não sabe que passou 5 anos juntando dinheiro pra fazer essa viagem. Ou às vezes as pessoas conseguem fazer, mas são realidades diferentes, fases de vida diferentes. Então, a pessoa que está viajando tem alguma coisa que não está legal, mas ela não vai mostrar. A pessoa que foi promovida ou conseguiu passar num concurso... Eu me lembro que uma vez fui dar palestra, não sei que universidade foi, não sei. Muita palestra. Aí chegou um menino, ia se formar, aí chegou pra mim assim... Ah, professor, eu queria ser que nem o senhor, eu quero ser palestrante que nem o senhor, que esse negócio da aula assim e tal, tudo assim, legal, viagem ali, tudo. Eu, filho... Tu soubesse quantas aulas no interior eu já dei de carro. No interior não sei das quantas, viajando de um canto para outro para poder chegar aqui. A pessoa vê o final. Exato. Não, o final é legal, tá muito bonito isso aqui, ó. Legal. Ninguém vê o bastidor. Como você estava comentando, eu queria a barriga dessa, a perna dessa, né? A gente também, assim, eu queria ter a vida financeira desse aqui, eu queria ter a família desse aqui, eu queria ter... É assim, né? Que a gente não, o jeito ela não podia dar, que só foram 3 desejos, né? Quem dirá tudo isso? nem a Aladdin faz isso. Nem o jeito que a Aladdin faz, é só 3 desejos, quer isso tudinho. Aí, o que também é um outro, a gente chega num outro lugar, né? Que é a busca, as pessoas acreditam que se atingir isso é feliz. E aí também busca constantemente a felicidade que nunca chega. Só que a felicidade é no agora, são nos momentos. E as pessoas têm momentos que são felizes, porque é isso que é felicidade, são momentos que são felizes, mas não reconhece, porque eu ainda estou procurando aquele lá no final. Tem muitas fases que eu vejo assim, só vou ser feliz atingir esse corpo aqui. Opa, tem uma garra aqui. Exato. Será que tá em dia, filha? Que é isso, eu tô buscando só o objetivo, né? Só o objetivo final. Até chegar lá, eu não olho pra nada. Então, não é bem assim, né? Existe uma vida até chegar lá. Costumo falar que a gente passa muito mais tempo no trajeto do que no resultado final. Porque quando a gente chega no resultado, a gente forma outro trajeto. É verdade, isso aí. Então a gente tá sempre viajando. E aí, você fica mais no trajeto que no resultado final. Isso é fantástico. Se eu não olhar pro meu trajeto e aproveitar a viagem, só querer no resultado final, eu não curti nada. Não curti nada. Não curti nada. Não gostei da analogia, foi bom. Não, trajeto, gostei. Mas né, se a gente for fazer uma viagem, a gente passa mais tempo programando, pensando, elaborando, fazendo um roteiro. Aí compra as passagens, foi massa, deu certo, escolhe o hotel. 2 meses planejando todo e tal. Aí vai no acabou, né? Não, cheguei, pronto. Mas aí, se for assim, cheguei no lugar, pronto, objetivo atingido, cara, e todo o restante que eu fiz, que eu parei pra elaborar e etc, passou muito mais tempo do que o resultado final. Verdade. A mensagem que tu deixa pra quem tá nos assistindo aqui e tudo mais seria realmente, o primeiro ponto, se tá insatisfeito e traz sofrimento. Se tá insatisfeito, traz sofrimento, para prestar atenção, né? Se precisar de algo mais, procure ajuda profissional. Psicólogo. Por favor, gente, procure psicólogo. Cuidem da saúde mental. Gente, queria agradecer a Denise por esse momento aqui, né, discutir, acho que foi bastante rico, né, e ainda mais com o mês da mulher, no qual a prevalência é alta no grupo feminino com relação à imagem corporal, a busca pela beleza inatingível, né, então, muito obrigado. Tá, eu que agradeço. Disponibilidade do tempo estar aqui falando esse papo foi tão legal, né, e eu queria também, né, Dê, te deixar um presente dos nossos patrocinadores. Oba! Obrigada. Eu agradeço aí pelo convite. Pode abrir aí? Pode, é você que manda. Eu quero ver. Não mando nada. Só recebo ordens. Sou o pai de 2 meninas. Tu acha que eu mando alguma coisa, Denise?
A minha administradora é uma mulher, tu acha que eu mando alguma coisa aqui, rapaz? É a Mônica que tá comigo há mais de 15 anos, sei lá, 20 anos a Mônica tá aqui comigo. Não mando nada. Show! Ai, gostei, hein? Então são produtos da Empório, tá? Da Tapioca, da Leva, né? São marcas cearenses, né? Que tentam fazer de forma geral de uma alimentação mais voltada para o natural, para o saudável, né? Show, esse aqui vai ser consumido. Espero que eu consiga ter, porque na minha casa já quem predomina são os homens. Né? Então a fome é maior lá. Chego lá. É a lei da sobrevivência da luta. Na minha não, mais tranquilo. Mas obrigada também pelo convite, foi ótimo conversar aqui. É sempre muito bom dividir e compartilhar um pouco, né? De fazer essas trocas em lugares diferentes. Você como nutricionista, eu como psicóloga, que é um lugar que acessa de maneira diferente, então eu sempre gosto de conversar. Ótimo, obrigada mais uma vez. Valeu. Cheguei, pronto, cheguei o resultado. Olha, esse grava esse aqui, ó. Erro de gravação.